Professora Valdiana Gomes, para mais uma videoaula com vocês. Gramática, atividade da nossa própria gramática. Eu gostaria que você se organizasse com a sua agenda e com a sua gramática para a gente dar início à nossa aula. Mas antes mesmo, eu gostaria de fazermos a acolhida, né? Lembrando a você o quanto Deus é maravilhoso em termos feito únicos, né? Que você agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, você que está em casa, né, que está bem. Então, que você possa exercitar realmente a gratidão, tão necessária à nossa sobrevivência, tá certo? A nossa escola acredita nesse sentimento de valores e a gente tenta atribuir a vocês esses valores tão necessários à nossa existência humana. Então, não esqueça de agradecer, não, tá certo? De fazer um carinho, agradeça a sua mãe, seu pai, seus familiares por todo o esforço, por toda a dedicação dada a cada um de vocês, né? Observem o que vocês têm, né? Não fiquem só lamentando o que vocês gostariam de ter e não tem, não. Sejam gratos pelo que vocês têm. Tem gente que não tem nada, tem gente que não tem ninguém. Né? Então, a gente tem que pensar com esse sentimento mesmo de gratidão, tá certo? Então, feito isso, né? A gente vai para a indicação da nossa aula de hoje, que é a nossa agenda, que é a correção da atividade na gramática, da 74 a 82. Ah, professora, foram muitas páginas. Foram não. Algumas das atividades, das páginas, são indicações, né? Ali treinando para que você seja um aluno pesquisador, um aluno que apreenda, um aluno que consiga também procurar as informações no seu material didático, tá certo? Que você também tenha o gosto pela pesquisa. Então, as páginas da gramática, ela te possibilita isso também, de você pesquisar, essa questão está relacionada aqui nesse exemplo, eu encontrei, eu consegui responder a questão porque eu voltei lá à página na gramática e encontrei. Então, é preciso que você também crie essa sintonia com a gramática, que você possa também experimentar a pesquisa na sua gramática, tá certo? E a continuidade, né, da atividade, que é da 83 a 91. Então, vamos lá. A atividade, ela começa na página 75, porque a 74, né, é o texto, que é o anúncio, tá certo? E ele pede na página 75. O anúncio foi produzido pelo Resorts Brasil, entidade que reúne vários resorts em todo o país, e publicado no mês de dezembro, numa revista de circulação nacional. Resort é um tipo de hotel que, além de hospedagem, oferece a recreação e divertimento. Ele não está perguntando nada, ele está te afirmando. Qual é a finalidade do anúncio? Então, qual foi essa finalidade? De quê? De promover, de divulgar? Exatamente, promover os resorts associados à entidade que produziu o anúncio. Essa é a nossa resposta. Esquece do ponto final, não, de iniciar com letra maiúscula. B. Que relação existe entre a finalidade do anúncio e o momento e o veículo em que ele foi publicado? Aí você vai pegar essas informações no próprio texto, na indicação de publicidade, né? Publicação. Publicada em dezembro, quando se iniciou o período de férias de verão no Brasil, você pode especificar, em uma revista de circulação nacional, e o anúncio procura estimular as pessoas de todo o país a se interessarem pelos resorts brasileiros, né? É um momento de se olhar para nós, a nossa nacionalidade, tá bom? C. O anúncio exalta as belezas naturais do nosso país e as cores de verde e amarelo que reforçam o traço nacionalista do texto. Embora não esteja explicitamente o que o anúncio combate, ele combate, né, o turismo ao exterior. É tanta coisa bonita para se ver no Brasil, por que fazer essa propaganda do que não se tem aqui? Né? Certo? 2. Como argumento em favor do turismo no Brasil, o anunciante procura destacar os atributos da natureza brasileira. De acordo com o anúncio, como são as areias? Brancas. Como são o mar e o céu? Azuis. Como são as montanhas e outras belezas naturais? De tirar o fôlego. Como é o país? É um país que tem o sol como vizinho de frente o ano todo. Né? Essa é a maior indicação, é o ponto mais forte do anúncio. Aí você página para a página 76. Na página 76, né, você vai ter aí, compare essas estruturas sintáticas, areias brancas, país que tem o sol como vizinho de frente o ano todo. Qual é a classe gramatical da palavra brancas? Que palavra ela modifica? Se ela está caracterizando, ela é um adjetivo, porque ela vai modificar o substantivo areias. B. Com base na comparação entre as duas estruturas sintáticas, podemos afirmar que a oração, que tem o sol como vizinho de frente o ano todo, exerce um papel equivalente de quê? Substantivo, de adjetivo ou de advérbio?
Respondemos, resposta dada no item A, né, de adjetivo. Que palavra poderia substituir essa oração, mantendo o sentido básico que ela tem? Qual é a classe gramatical dessa palavra? Aí a gente poderia procurar ensolarado. E a palavra, ela é o próprio adjetivo. Identifique no texto outras orações com valor gramatical equivalente ao da oração, que tem o sol como vizinho de frente o ano todo. Aí você tem que tem uma floresta, né, que faz sombra o ano inteiro, aí você vai reconstruir. Nas orações que você identificou e na oração que tem o sol como vizinho de frente o ano todo, qual é a classificação gramatical da palavra que? Nós vimos em outro momento, né? Pronome relativo, está ligando as orações, certo? Aí você tem na 76 um conceito, aí você vai para a página 77, que ela vai estar te explicando as restritivas, as explicativas, enfim, você chega na 78, né? Aí a 78 pede para que você leia a tira, tá bom? E responda as questões de 1 a 3, página 78. Primeira, tudo que falamos expressa uma intencionalidade, nós já sabemos isso, isso é um princípio da comunicação, como vocês bem sabem, né? Isto é, revela as intenções que temos ao produzir nosso discurso e de nos fazermos entender. A. Pelas falas de Ozzy, qual é a verdadeira finalidade do seu discurso? Ele, né, quer convencer Joanete a ir embora. É um convencimento, né? B. Que traço da personalidade de Ozzy se verifica a partir de seu discurso? Que ele é um menino antissocial, né? Que detesta receber visitas, que não se sente bem à companhia de ninguém. Né? Como Joanete se porta durante o jogo discursivo de Ozzy? Ela argumenta, né? Ela resiste, ela fica ali firme e forte argumentando. D. Que argumento apresentado por Ozzy parece ter sensibilizado a garota? A ameaça, né? De mostrar as lesmas carnívoras gigantes. Ele é bem maldosozinho. Segunda. Observe o segundo e terceiro quadrinhos da tira. Neles são empregadas duas orações adjetivas. A. Identifique-as e classifique-as. Que é um chato, né? E que odeia todo mundo. Então, elas são orações subordinadas adjetivas explicativas. Do modo como estão redigidas, isto é, entre vírgulas, olha uma dica muito importante, qual o sentido que elas atribuem ao antecedente? De restrição ou de reiteração de informações conhecidas? De reiteração de informações conhecidas, né? 3. Imagine como ficaria o texto se fosse eliminadas as vírgulas antes e depois dessas orações adjetivas. A. Nesse caso, as orações adjetivas restringiriam ou confirmariam uma informação conhecida? Elas restringiriam, tá certo? Uma informação conhecida. Em qual dos casos o novo sentido ainda seria coerente? No caso do avô, né? Pois geralmente as pessoas têm dois avós, um do lado materno e o outro do lado paterno. Né? Em qual deles o novo sentido pode criar incoerência? Por quê? No caso do pai, pois as pessoas têm um único pai. Né? Então, aí você tem que ver, mas se tiver um padrasto, mas aqui a gente chama de pai, né? Faria um novo sentido, mas o sentido que está aí, o indício que está aí, é de que é o único pai, tá bom? Né? Leia os versos a seguir de José Paulo Paes e responda as questões de 4 a 5. Cena legislativa. Primeiramente, condenou-se a pomba por amar uma paz entorpecente, onde o leão perde a juba e a hiena os dentes. Depois condenou-se no cordeiro, a perigosa dúvida que o anima. O rio dos lobos corre sempre para cima. Poesia completa, São Paulo, Companhia das Letras, 2008, página 140. Substitua o pronome relativo destacado pela forma adequada, escolhida entre as representadas entre parênteses. Aí, uma paz entorpecente, onde? Aí você pode colocar no qual, aí repete toda a oração. B. Depois condenou-se no cordeiro a perigosa dúvida que o anima. Você pode colocar a qual, né, e reescrever toda a oração. Quinta. Nos versos, há duas orações subordinadas adjetivas. Identifique-as e classifique-as. Aí você vai lá pensar, né? Onde o leão perde a juba e hiena os dentes, e que os animam. Todas são orações subordinadas adjetivas restritivas. Dê a função sintática dos pronomes relativos presentes nas orações subordinadas adjetivas que você identificou. Onde, uma adjunta adverbial, e o que ele vai estar fazendo a função do próprio sujeito, tá bom? Aí na página 81 você tem as orações
adjetivas reduzidas, ele vai te ensinar, né, vai te mostrar como acontece, e a gente vai para a página 80. Ele pede para que você leia os versos de Sérgio Caparella. A lua é uma gata branca, mansa, que descansa entre as nuvens. O sol é um leão sedento, mulambento, que ruge na minha rua. Né? Aldo Beraldo, trabalhando com poesia, Ática, 1990, página 48. Aí a página 81. Identifique as orações adjetivas desenvolvidas presentes nos versos. Aí você vai colocar que elas estão desenvolvendo, que ela tem que ter um princípio, ter o pronome relativo. Aí você coloca que descansa entre as nuvens e que ruge na minha rua, certo? Você separa e coloca. Transforme as orações adjetivas desenvolvidas em orações reduzidas. Aí, descansando entre as nuvens, rugindo na minha rua. Transforme as orações adjetivas desenvolvidas em orações reduzidas. Empregue a forma nominal indicada entre parênteses. Aí ele pede, você vai ficar bastante atento ao que está sendo pedido. Ele está pedindo no infinitivo, então como é que eu posso fazer? A lua a brilhar sobre a cidade é de prata. Aí ele pede no gerúndio, o sol queimando, né, NDO, que é o princípio, o asfalto não dá trégua. No particípio, ado, então, o gato atropelado pelo automóvel parece ter 7 vidas. Aí, de novo, no particípio, o leão que o tempo enfraqueceu rugia pouco. O leão enfraquecido, que é o particípio, né, que é o DO, pelo tempo rugia pouco, tá bom? Aí você passa para a página 82. No anúncio, observe a correlação da linguagem verbal e visual. Como se entende no contexto a palavra ilustrada presente no enunciado principal? Entende-se que a vida das pessoas em geral tem momentos marcantes registrados em papel, tá bom? E o itográfico ilustra alguns desses momentos, desde antes do nascimento. Né? B. Observe agora o outro enunciado, a sua história passada a limpo. Que relação há com o contexto do anúncio? Isso aqui é muito importante, né, pessoal? A leitura e releitura dos textos. As imagens auxiliando no seu compreendimento, na sua interpretação. Então, ele vai reforçar o quê? A ideia do papel da vida das pessoas, que é passada a limpo, ou seja, tem no papel sua versão definitiva. Esse escrito, né, ele vai ser descrito pelo tempo mais longo, né, que vai estar à esquerda do anúncio. 4. Verifique que o enunciado principal não apresenta verbo da oração principal explícito e o substantivo é acompanhado de uma oração subordinada reduzida. A. Reescreva o enunciado na forma desenvolvida. Você vai fazer uma vida que é, né, ou foi ilustrada no papel. Identifique no anúncio outra oração com a mesma característica e desenvolva. Você vai colocar. Pode ser, né? A sua história passada a limpo, a sugestão. A sua história que foi passada a limpo. A sua história que está passada a limpo, né? Você escolhe. Classifique as duas orações reduzidas. Aí você vai reconhecer que elas são restritivas, principalmente, tá certo? E reduzida de particípio, né? Que vai ser ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. Aí, quinta questão. Por que, na sua opinião, o anunciante optou pelo emprego das frases nominais sem verbo nos dois enunciados? Aí você pode dizer, né, entender que é para deixar mais enxuto, mais curto, mais comunicativo, chegar mais rápido para o leitor, né? Por que o anúncio promove o papel se ele já é bastante utilizado? Porque, na verdade, é isso, é uma campanha de valorização. Ele quer valorizar o papel, né? No momento em que, por questões ambientais, se estimula a redução de seu consumo. Né? E a sua substituição por mensagens virtuais por meio da internet. Tá bom? Então, não deixa para fazer atividade só comigo agora, né? Eu recebi muitas devolutivas de pais, né? Que vocês só estão deixando para fazer atividade junto comigo agora, nesse momento de correção. Esse momento aqui não é resolução, ele é correção. Então, é importante que você tenha feito, que você tenha dúvida para que você me procure, tá bom? Aí você vai dar continuidade aí às atividades, tá bom? Continuando, né? Certo? E a continuação vai da 83 até 84 só, tá bom? E você vai responder, não, tem 85 também. Isso. Você vai continuar a atividade, né, da 83 a 86, que é a quarta questão que tá lá no verso, tá bom? Então, a gente encerra assim a nossa videoaula, né?
fazendo aí toda a correção, né? E você vai para a atividade, lá no último slide, que eu estava em dúvida disso aí. Da 83, né, que é a sequência, até a 91. Pronto. É porque tinha uma atividade de versificação, mas eu vou fazer junto com vocês, não tem nenhum problema. Então, você responde da 83 a 91, certo? Qualquer dúvida, só me procurar, me acionar, que a gente dá um jeito de tirar a sua dúvida. Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula.